Bom dia, Ale, Guilherme, Lilian, Leonora! Segundamos! Enquanto você vai ouvindo aí, você ganha um tempo para chamar 207 maravilhosas! Porque hoje a gente está em agosto. Qual a sua expectativa para o próximo ano? As minhas expectativas são grandes demais, porque ele tem liberado para nós, desde quarta-feira, coisas maravilhosas. E hoje, nessa segunda, eu e você, a gente só pode ser grata, muito grata. Já chegando, coraçõezinhos pro Instagram, entender isso aqui. Entender que isso aqui é relevante. Nosso mês, Amandinha! Profetizando agosto. Profetizando agosto. Vai lá chamar as suas amigas, começar segunda-feira com esperança, com alegria, com palavra de vitória, com palavra de fé, com coisas maravilhosas que vão acontecer em 2021. E eu vim aqui te lembrar. Eu não vim te falar, não. Eu vim te lembrar daquilo que a gente vai viver no próximo ano. Então hoje, começa agradecendo. Seja grata já. Você é capaz de ser grata? De agradecer, independente das circunstâncias que você está vivendo hoje, apesar da perda, apesar de não ter acordado bem hoje, apesar de estar sentindo dor. Você é capaz de agradecer? A gratidão abre janelas dos céus para você viver o sobrenatural. Quando você é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Então seja grata hoje. Inicie a sua segunda-feira grata por tudo que você tem, pelo que você acordou, pelos seus olhos, pelos seus pés. É de coração, Deus. Tudo que eu fizer, agradeça pela casa, pela sua cama. Alciene, bem-vinda! Elisângela, bem-vinda! Inicie a sua segunda-feira da melhor forma, agradecendo por tudo que Ele já tem falado para mim e para você. Nós temos tido palavras vindas da parte de Deus sobre fé, sobre grandes coisas, sobre aceleração, sobre um novo tempo. Como não ser grata? Como é grande, Deus, a minha gratidão, como é grande. Já chamou? Já compartilhou? Já pegou esse aviãozinho aqui? Pega esse aviãozinho aí, compartilha, chama lá 207 maravilhosas para começar o dia empoderada, mas empoderada da verdade, não é qualquer palavra não, empoderada da verdade, na verdade daquilo que Deus tem para você, para mim, pro próximo ano, do que Ele tem nos aguardado. Ele tá lá no futuro nos aguardando com os frutos na mão. A gente só precisa saber quais são as sementes que nós vamos plantar. Ele tá nos esperando lá. Obrigada, Deus, por esse dia. Bem-vinda, Raquel! Você que faz parte lá do Meditando e Me Empoderando, lá do curso da nossa comunidade, faz essa gentileza pra mim, vai lá avisar que a gente já chegou.
Vou colocar uma música de fundo aqui pra eu compartilhar a palavra de hoje. Que Deus é lindo demais. Bem-vinda, Tamires, bem-vinda, Lu, bom dia, Letícia, bem-vinda! E como é que tá a sua segunda, hein? Cheio de esperança, cheio de fé e convicção daquilo que Deus tem falado pra você? Como é que foi seu fim de semana? Você encheu o seu fim de semana da palavra, daquilo que a gente tem falado desde quarta-feira passada? Meu Deus, isso é maravilhoso! Você precisa encher sua mente, seu coração, sua esperança. Nós estamos vindo palavras, nós estamos recebendo palavras de Deus ao longo da semana. E essas palavras, aí eu coloquei assim, olha, você realmente crê nessas palavras? Por isso que a gente iniciou essa aula aqui, ó, com música de gratidão. Você consegue ser grata, ainda que você não consiga ver circunstâncias, ainda com dor, ainda com circunstâncias tão difíceis. Você consegue começar a sua segunda-feira de gratidão, agradecendo pelas coisas que a gente já teve até agora, agradecendo pela tua manhã. Você acordou, você tá aqui, você tem internet para ver a inteligência do céu, você tem uma cama para dormir, você tem filho, você tem família, você tem casa, tantas coisas que você tem que agradecer. E quando a gente coloca isso em voga, quando a gente começa a listar isso, nossa, parece que a sua mente, ela começa a virar uma chavinha, sabe? A gente para de olhar para aquilo que não aconteceu ainda. A gente olha com os olhos da fé. A mente muda. A nossa mentalidade muda. Por isso que eu e você, nós precisamos olhar com os olhos do nosso Pai. O nosso Criador. O nosso Deus. Olha o que ele fala. Não sei se tem novata aqui. Me fala aí se você tem novata aqui. Aqui a gente não fala de religião. A gente fala de Bíblia, a gente fala de Deus, um Deus criador que criou a mim e a você, que nos criou para viver uma vida plena aqui na terra, para viver tudo aquilo que Ele desejou. Ele teve um plano quando nos criou, Ele pensou, vou fazer a terra, e aí vou criar algumas mulheres e homens para lá estabelecer o meu reino, estabelecer aquilo que eu gostaria que estabelecesse. E aí ele criou a mim e a você. E ele pensou, sabe, pensou coisas maravilhosas, pensamentos enormes. E olha o que ele fala para mim e para você hoje, nessa manhã. Isaías 55, isso é Bíblia. Bíblia é um livro de conhecimento, um livro de sabedoria, um livro que você descobre aqui como viver. Um estilo de vida totalmente louco e diferencial. Mas se você viver de acordo com essa palavra, você vive uma vida extraordinária. É essa vida que eu e você somos chamadas para viver todos os dias. O que você deseja? Viver a mesma coisa que você está vivendo? E isso precisa ser uma raiva santa, sabe? De você olhar em volta e ser inconformado. A palavra de Deus fala assim, ó, não se conformais com o mundo, antes renovais a sua mente. O que é conformar com o mundo? O mundo fala assim, ó, vai ter crise, as pessoas vão ficar doentes, vai ter crise financeira e ó, vai dar tudo errado. O mundo tá falando isso. O mundo tá falando, ó, aquilo que começa errado termina errado. O mundo tá falando assim, ó, não tem esperança. As coisas só vão piorando. Mas não se conformeis com esse mundo. Renovais a sua mente, porque Deus fala assim, ó, eu tenho esperança, eu tenho um novo tempo. Meu pensamento não é igual ao teu. Olha só o que ele fala pra mim e pra você. Isaías, anota isso. Hoje eu vou te dar uma enxurrada de palavras da verdade. Então vai anotando essas palavras aí, porque a cada uma delas eu tenho falado pra você, ó, anota.
Você vai ter um ano pela frente para poder encher, declarar, falar, repetir essas palavras para que você não venha esquecer das promessas que ele tem falado para você esse fim de ano. Nós estamos há 8 dias falando sobre como será o seu próximo ano. Ou você crê e vive, ou você não crê e não viverá. A palavra de Deus fala assim, ó: credes e verá a glória de Deus. E eu creio com toda a força do meu coração. Ele fala assim, ó: credes no Senhor Jesus de toda a sua alma, de todo o seu coração. Quando você crê, ele responde a sua fé. Ele não responde a sua lágrima. Ele responde a sua fé. Ele ouve e recolhe as suas lágrimas. Mas o que ele responde mesmo é aquilo que você acredita. E olha o que ele nessa manhã fala para você. Olha, Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos não são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os seus caminhos e os meus caminhos vão muito além do que os seus, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Isso é maravilhoso demais, porque ele diz para você: não importa o que você pense, não importa o que você espere do próximo ano. Na verdade até importa, né? Porque você precisa crer. Mas ele tá falando pra você, olha, os meus pensamentos são muito maiores do que o seu. Eu não penso igual a você. Eu tenho falado pra você que no próximo ano, eu, seu pai, tenho falado pra você que ele tem um novo tempo. Começou com janeiro, ele falou, olha, eu tenho um novo tempo. Fevereiro, eu tenho uma aceleração. Você vai ter que correr, porque muitas coisas vão acontecer ano que vem. Você vai ter que correr, mas vai ser leve, o fardo leve, porque ele tem direção, ele vai te contar o como fazer e o que fazer. Em março, ele falou, olha, nenhum mal chegará à tua casa. Março foi o quê? Março foi um mês da má notícia que uma pandemia chegaria. E ele diz e profetiza sobre o nosso novo tempo e esse de acelerar, que será um novo tempo, que nenhum mal chegará à sua casa. Ele falou também que terá suprimento. Abril foi aquele medo de que tudo vai faltar. E agora como é que vai ser? E ele profetiza sobre as nossas vidas que nada vai nos faltar. Nem o suprimento, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar esperança, não vai faltar situações financeiras que você precisa, não vai faltar socorro, não vai faltar alegria, não vai faltar, porque ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele falou que ele vai nos dar semente. Eu te ensinei na aula de quarta-feira, você tem que sentar e conversar com seu pai, colocar quais são as sementes. O seu pai, ele tá lá na frente. Você está no passado. Você sabia que você está no passado? O seu pai está lá no futuro, com todos esses frutos já prontos na mão e esperando você plantar hoje a semente certa para você colher lá na frente o futuro a qual ele tem desejado e esperado você. Qual é a semente que você precisa plantar agora? Talvez o que você precisa colher no próximo ano. Um casamento melhor, o casamento tá desgastado, tá cansado, você não quer mais, desistiu. Qual é a semente que você tem que plantar agora? Amor, delicadeza, esperança. Você tem que precisa semear atitudes. E ele falou assim para mim e para você: eu te darei sementes. E quais são essas sementes? Você precisa sentar com seu pai, pegar aí o seu caderno. Você tem um caderno de diário, você e Deus, para sentar lá com ele, aquele caderno que ele sabe, que lá ele vai, você vai registrar segredos entre você e ele, e que ele vai te contar segredos. Jeremias 33:3, me pergunte e eu te responderei, coisas grandes, coisas que você nem imagina. Por que você não perde o seu tempo? Parar de perder o tempo com preocupação, com agonia. O que vai acontecer ano que vem? Se ele já está falando para você o que vai acontecer ano que vem, é só você querer acelerar. Novo tempo.
nenhum mal chegará à sua casa, não vai faltar nada, não vai haver falta de nada, haverá suprimento. E as sementes, ele te dará. Você precisa saber que sementes são essas, precisa sentar com seu pai. Se você tem o caderno, deixa eu ver se tá aqui o meu perto, não, o meu tá por aqui. Aqui. Se você tem esse caderno, usa esse caderno. O que mais tem aqui é ferramenta para que você possa se encher dessas verdades que pode ser até louca para você e você pode até não olhar ao redor, mas ela é mais real do que você pensa. E você precisa se alimentar disso, porque é isso que traz vida. É isso que vai trazer vida ao teu coração, esperança. É isso que vai te fazer levantar de manhã e iniciar, assim como a gente iniciou essa aula aqui, agradecendo, mesmo às vezes você não tem nada para agradecer. Aí você olha direito, você fala assim, calma aí, eu tenho sim. Eu tenho que agradecer. Eu tenho 2 pés, eu tenho 2 mãos, eu enxergo, eu vejo, eu tenho uma família, nenhum mal me sucedeu, apesar de tudo eu tô aqui, tô guardada. Meu Deus, isso é lindo demais. E ele falou que ele vai te dar sementes. Ele falou também, sabe o que é maravilhoso? Que ele falou que no sol vai dar sementes. Ele falou que vai frutificar essas sementes. Não é lindo? Ele falou que isso vai frutificar. E nós terminamos na sexta-feira, em julho, e ele falou, você não desanimará. Você não desanimará. Isso é lindo demais, lindo demais. A Raquel falando, Raquel, entra em contato comigo no direct. A gráfica fechou agora de férias e tudo mais, mas mês que vem tá de volta, a gente continua fazendo as encomendas dos cadernos, porque é uma ferramenta incrível, é um presente de Deus, maravilhoso demais. Como ele é lindo, ele nos presenteia com ferramentas que nos levam à fé e à esperança daquilo que ele tem para nós. E você precisa se encher. E talvez a sua mente pode te trair, viu? Cuidado, porque a sua mente te trai. A sua mente trai você. Que essas coisas são loucas, que é impossível de acreditar, que o ano que vem tem tantas coisas negativas para acontecer. Se você parar para ver televisão, furada, só tem notícias difíceis ali, só tem. E olha, deixa eu falar, acredite, eu também tenho palavras que são impossíveis, e eu olho assim, eu falei assim, impossível, e nem são palpáveis aos meus olhos, mas se ele fala, ele cumpre. Ele não desampara. Ele é o único que não mente. Não importa se você crê, ele fará. Mas só viverá quem crê. E se você não crê, sabe o que vai acontecer se você não crê naquilo que ele tem falado para mim e para você pro próximo ano? Você vai ver porque eu creio. E vai ver todas as outras aqui que estão assistindo essas aulas vivendo. E você não vai viver, sabe por quê? Porque só vai estar como espectador, vendo. Ela criou, seja louca o suficiente, crê naquilo que a palavra de Deus tem falado para você. E ele diz assim para mim e para você, agora aguenta essa enxurrada aí, porque eu vou jogar um monte de palavra para você, para te encher a esperança. E ele fala assim, Deuteronômio 7:9, anota aí. Saibam, portanto, que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A palavra diz que existe uma maldição até a 4ª geração. Sabe o que é? É quando a gente comete alguns erros e as coisas vão se perdurando na nossa descendência por causa dos nossos erros, da nossa maneira de pensar, as nossas crenças limitantes. Mas sabe o que é maravilhoso demais? Que ele nos fala hoje, em Deuteronômio 7:9, não tem maldição que vá à frente, porque hoje você quebra essa maldição, essas crenças limitantes. Quantas coisas que a gente leva para da nossa família, coisas que o Senhor possa abrir os seus olhos de coisas para você não levar para frente, que você possa
quebrar hoje, porque ele fala para você, olha, a minha bondade vai por 1000 gerações, a sua família vai ser abençoada, tranquila e abençoada. E ele continua, Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele fala e deixa de agir? Ele tem falado de novo tempo, aceleração, coisas grandes. Sabe o que ele tem falando? 10 anos em um. Ele fala o tempo todo 10 anos em um. Aceleração. Existe um novo tempo, um tempo de suprimento, um tempo que não vai faltar nada para você, um tempo que não vai faltar paz, não vai faltar alegria. Ah, meu Deus, isso é lindo demais. E ele fala, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não acredito. Eu acredito que ele é um Deus que fala. Deuteronômio 32:4, anota aí. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. E Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto. Ele chamou você para viver justiça. Eu te ensinei na sexta-feira o que é justiça. Sabe o que é justiça? Você viver e falar o que é justo. Sabe o que é injustiça? Injustiça é você viver uma vida miserável aqui na terra. Injustiça é você viver uma vida de falta aqui na terra. Injustiça é você viver tristeza, depressão, ansiedade, preocupação. Isso é injusto. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para viver uma vida plena aqui na terra, uma vida de abundância. Ele falou assim, ó, na palavra dele em João 4:4. Jesus veio para trazer vida em abundância. Mas, Patrícia, eu não estou vivendo isso. Patrícia, tem alguma coisa errada. Isso é maravilhoso, você perceber que tem alguma coisa errada. Então tá na hora de você parar de colocar a Bíblia ao nível da sua vida, acreditar só naquilo que está acontecendo na sua vida. Não, você tem que começar a colocar a sua vida a nível da Bíblia. Pega a sua vida aí, tudo que você está inconformada, tudo aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus, é necessário começar a viver de acordo com a Bíblia. Se eu estou doente, se eu estou com problemas, com problemas emocionais, com problema na mente, confusão na mente, depressão, ansiedade, estou doente, a palavra de Deus fala assim, ó, não tem a ver com pecado não, tá bom? Nós estamos doentes. Oi, João, bem-vindo! Este mundo, a palavra de Deus fala que neste mundo viverei as aflições. E quem tá vivo, pega a doença, tá tudo bem. Mas existe uma palavra de vitória, porque ele fala assim, ó, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E aí, por que eu vou crer que eu preciso ficar doente? Não, eu não preciso ficar doente porque ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então eu não vou pegar coronavírus, eu não vou ficar doente. Eu não vou ver uma doença. A doença ela pode até vir, mas ela vai embora. Porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ou você crê e vive, ou você aceita a doença e tá bom. É porque Deus quis que eu ficasse doente. Deus nunca quis que você ficasse doente. Porque a palavra dele diz que ele veio trazer uma vida em abundância. Deus nunca quis. Deus, ele trouxe você aqui para viver nesta terra, o melhor desta terra. Nós falamos sobre isso em uma das aulas. Patrícia, mas eu não estou vivendo nada disso, isso aí é uma coisa muito louca. Quanto mais você se enche da palavra, quanto mais você se enche das promessas, quanto mais você se enche daquilo que ele fala, quanto mais você se enche, você começa a entender que ele é fiel, ele cumpre. Você não vive mais sobre as circunstâncias do que você vive para aquilo que você acredita. Você renova sua mente na palavra de Deus, ainda que você possa estar vivendo aflições, circunstâncias difíceis, porque a palavra já falou, olha, vivereis aflições aqui nessa terra. Por quê? Porque essa terra já jaz do maligno. Tá tudo bem, mas ele fala assim, ó, eu venci o mundo. Sabe o que significa? Que em meio ao caos, em meio à doença, em meio às circunstâncias, em meio inclusive à depressão e ansiedade, se você renovar a sua mente naquilo que traz esperança, começar a mudar a sua mente, em vez de você pensar, ansiedade é o quê? Ansiedade é você ficar presa ao futuro. Depressão é presa ao passado. Luxo, eu até tenho essa frase aqui nessa garrafa, do kit. Luxo é viver o presente.
Isso é um luxo. Não é dinheiro não, gente. Luxo é você viver o que Deus te ensina a viver, o que Deus te convida a viver. Tá um terremoto ao seu redor, um terremoto. As coisas estão de cabeça para baixo. Você tá lá, poderosa, andando com fé, entendendo as coisas que estão acontecendo, olhando e falar assim, Deus é comigo, porque Deus é fiel, Deus já cumpriu, Deus já falou que tem um novo tempo, que tem um acelerar, que nada vai me faltar. Tá me faltando aqui, mas nada vai me faltar. Deus vai suprirá em breve. Entende que é muito mais aquilo que você pensa e imagina e crê. Porque Ele é maravilhoso demais. Ele é verdadeiro. O que Ele fala é verdade, porque Ele é rocha. Salmos 146. E eu vou te dar uma enxurrada de palavra para de uma vez por todas você crer que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Salmos 146, 5, 6, ele fala: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Ele está falando assim, ó. Como é feliz aquela pessoa, você, que o seu auxílio é o Deus de Jacó. Como é feliz você que crê nele, cuja esperança está nele, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele fala que mantém a sua fidelidade para sempre. Isso é maravilhoso demais. Você não precisa acreditar em mim. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. E você não precisa acreditar no que a televisão fala. Você não precisa acreditar no que as pessoas ao seu redor falam. Você só precisa acreditar e ler e encontrar a verdade na Bíblia. Porque quando você começa a ler a Bíblia, você começa a descobrir umas coisas que muitas vezes eu e você não estamos vivendo. Aí isso descoberta os seus olhos e você começa, caramba, Ele tem uma vida plena para mim. Ele tem uma vida de paz que excede todo entendimento. Ele tem uma vida para mim de viver a cada dia o seu mal. Isso significa viver o presente e me preocupar com hoje. Porque o amanhã Ele está me aguardando com frutos maravilhosos. E Ele me dá a direção para chegar até lá. Ele te dá as sementes e a direção. Ele nunca te deixa só. E Ele continua falando, 2 Timóteo, anota aí, 2, 11, 13. 2 Timóteo 2, 11 a 13. E esta palavra, se Ele tem falado para você que ano que vem você pode criar expectativas nele e que tem coisas maravilhosas, frutos maravilhosos te esperando, Ele fala para você. Esta é a palavra. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos e perseveramos. Sabe o que você é morrer com Ele? Sabe o que você é morrer? É abrir mão daquilo que você está pensando agora. Cuidado com o que eu tô falando aqui. Tem as vozes erradas. Patrícia, esse negócio é doido. Não, isso não é real. Não, porque tá tudo falando aqui que vai dar tudo errado, que vai faltar dinheiro, que vai faltar saúde, que vai faltar vacina, que meu casamento não tem jeito, a minha vida financeira não tem jeito. Cala essas vozes. Tá na hora de você calar as vozes e dar força para aquilo. Isso é morrer. Morrer para você mesmo. Morrer para os seus pensamentos. E viver para os pensamentos do seu Pai. Isso traz vida, porque Ele é a água da vida. E Ele fala, olha, se morremos com Ele também viveremos. Entende? Olha o paradoxo, você morre com Ele e vive, porque é a água da vida. Se perseveramos com Ele, então reinaremos. Se perseveramos com Ele, então reinaremos. Reinaremos sobre o quê? Você reina sobre as suas emoções. Você reina sobre aquilo que você pensa. Você reina e tem domínio próprio sobre aquilo que você fala. Você não fala mais negativo. Você tem sabedoria. Você reina sobre as situações circunstanciais que você vive. Aí no seu casamento ou no seu relacionamento, alguém vem com uma palavra forte para você. Você reina a sua língua, você reina o domínio próprio, você reina sobre as suas emoções, você não é levada mais pela tristeza. E sabe quem é que te ajuda nisso? Deus.
É a intimidade com Ele que te leva a esse autocontrole. A palavra de Deus fala que quanto mais você busca Ele, você tem dele. Quanto mais você tem dele, existe um Espírito Santo. Quanto mais dele, mais você se enche dele. Quanto mais você se enche dele, mais você é parecido com ele. Você anda como ele anda. Você se porta como ele se porta. Você sonha coisas que ele sonha. Você tem uma visão diferente de tudo que acontece ao seu redor. Você inicia uma segunda-feira como essa, agradecendo, mesmo achando que não tem nada para agradecer. Os seus olhos começam a mudar. Casamento ruim, vida financeira ruim, tantas coisas ruins. Mas você começa a ver, gente, eu tenho os meus pés, eu tenho os meus olhos, eu tenho uma cama para dormir. Olha, eu consigo ver esse sol, eu sinto um calor. Você tá reclamando desse calor de 50, 60 graus, tá? Começa a mudar a sua mente. Graças a Deus eu consigo sentir esse calor, porque tem gente que o corpo tem problemas de sentir o calor, não sente mais. Sabe por quê? Tá doente o corpo. Você pode sentir calor, você pode sentir gosto. Você pode tomar um banho pro calor ir embora. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Encontre motivos para agradecer. Porque você tem um pai fiel. Sabe o que te cura? Da ansiedade, depressão, pensamentos errados. Sabe quem cala as vozes erradas? A sua gratidão. Quanto mais você olha a sua vida com o olhar de Deus, com um olhar positivo, procurando sempre coisas boas para você ver, sempre coisas boas. Hoje, todo ano aqui em casa, mais de 5 anos, sei lá, nem lembro mais, nós temos um café da gratidão. Hoje é o dia. Depois eu posto lá no Instagram, mostro um pouquinho pra vocês. Todo ano a gente tem um café da gratidão. E a gente lista todas as coisas maravilhosas que aconteceram no ano. As coisas mais simples, das coisas mais simples até as coisas mais extraordinárias. Sabe o que acontece todo ano? A gente inicia o ano alegre, feliz, sabendo que tem outras coisas maravilhosas para acontecer. Falando, ó, é verdade, fiquei muito tempo sem transpirar. A gente nem imagina o quanto é importante. Olha, ela ficou muito tempo sem transpirar. E como isso é importante, como o nosso corpo precisa funcionar da maneira certa. E hoje você pode suar, sentir calor, para a glória de Deus. Você é perfeita. Você poderia não estar sentindo nada nesse momento. As pessoas falam assim, nossa, tá um calor. Você, mas eu não tô sentindo, gente, eu não tô sentindo. Não, eu tô sentindo. Maravilhoso demais, calor. Cláudia, é verdade, a Cláudia falando. Você é maravilhoso demais. E ele fala assim, olha, ele continua nessa palavra. Vou ler desde o início. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Mesmo você sendo infiel, ele permanece fiel. Pois não pode. Sabe por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele mesmo obedece aos seus princípios. Sabia? O próprio Deus fez alguns princípios para que eu e você pudéssemos viver a plenitude de tudo aquilo que nós temos aqui na Terra. Sabe? Para você viver uma vida de abundância e plena, ele colocou um princípio. Ó, crer. Para você não viver ansiedade, ele colocou um outro princípio. Ele falou assim, ó, não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã. Aí ele bota um princípio. Antes, coloca as suas ansiedades na mão de Deus, ou seja, ora, reclama, tudo que tu tem que reclamar. Aí o próximo comando é,
com ações de graça. Ou seja, agora agradeça. Eu ensino isso toda vez que eu venho aqui. A gente começou essa aula com gratidão. Sabe como você, além de várias coisas, né, algumas técnicas que eu ensino, inclusive no Meditando e Me Empoderando, para você se livrar das suas emoções? Gratidão. Porque você começa a olhar o mundo com uma nova perspectiva, com um novo olhar, com colorido. A gente para de ver o calor como uma coisa absurda. Tô morrendo de calor, meu Deus, 40 graus, 50 graus. Não importa, vamos olhar diferente. Tô sentindo calor, tô suando, tô emagrecendo, tô suando. É uma perspectiva diferente. Quanto mais você pensa como Deus pensa, sendo grata, 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 grata. Deus é fiel a ti. E Ele permanece fiel, mesmo você sendo infiel. E Ele fala assim, ó, Salmos 33:4, anota aí. Pois a palavra de Deus é verdadeira. A Bíblia está falando isso, não sou eu. A palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo que faz. Você não precisa acreditar em mim. Você só precisa acreditar naquilo que a palavra está falando. E se você acredita na Bíblia, ou não importa, talvez você nunca tenha contato com a Bíblia, o que eu posso te apresentar e falar, que a Bíblia é o livro mais poderoso da face da terra. Ele é um livro que o autor, é o único livro que o autor senta do seu lado e ele traduz a você. Viva essa experiência de pegar essa Bíblia, aproveita todas essas referências que eu tô te dando. Senta, pega, abre, risca a tua Bíblia e fala, gente, a palavra de Deus é verdadeira e Ele é fiel em tudo que Ele faz. Enche a tua mente com essa esperança, porque Ele é fiel. Ele cumpre tudo que Ele fala. E é por isso que eu quero te encher dessa esperança. Isaías 54:10, olha o que ele fala. Embora os montes sejam sacudidos, embora a tua vida esteja sendo sacudida e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, olha o que ele fala para mim e para você, a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ele falou também, e não precisa nem ele falar, ele tem falado para nós palavras de esperança, tem prometido coisas maravilhosas, mas a palavra diz, ó, vivereis aflições, porque neste mundo há aflição. Não é uma vida só de alegria, 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 alegria. Mas ele promete alegria em meio à aflição. Isso é viver acima das circunstâncias. Isso é poder. E ele tá falando assim, olha, por mais difícil que seja ano que vem, o que ele tá falando pra mim e pra você? Aceleração, lembra? Fevereiro, aceleração, aceleração. Você acha que aceleração é mole? Não! Sabe o que é aceleração? Ele te fala um monte de coisas que ele quer fazer na sua vida. Por exemplo, ele fala assim, ó, pra você, ó, aceleração, 10 anos em um, eu vou mudar o seu casamento, eu vou mudar a sua maternidade, eu vou mudar a sua vida financeira. Olha só quantas mudanças. Para mudar várias áreas da sua vida, o que você precisa fazer? Começar a agir. Tem que começar a agir, correr, pegar essas sementes que ele vai falando para você, porque ele fala assim, olha, ele te dá sementes na mão para que você possa viver aquilo que ele tá falando para você. Quais são as sementes? Não sei. Ele vai te entregar, mas digamos, semente lá no Aí a Cláudia falando, 10 anos em um não é fácil. Não é, é correria. Você tem que correr para que isso venha se concretizar, porque Deus vai falando sonhos dele. Ó, quero mudar o seu casamento. Aí você tem que começar a agir. Bilhetinho, coisas bobas, bilhetinho de gentileza, gratidão, parar de reclamar, parar de falar, encher o saco do marido, que a gente fala pra caramba. Falar, gente, não é a solução. A gente tem que, ó, calar e usar a sabedoria de Deus. A sabedoria vem dos céus. Tá faltando sabedoria em alguma área da tua vida? Sabe o que é maravilhoso? É que ele fala assim, olha, eu vou te dar sementes,
Mas ainda que você não saiba quais são as sementes que você precisa plantar para você viver tudo isso que eu tenho prometido para você no próximo ano, ele fala assim para você, olha, eu não só te darei, mas eu te direcionarei. Tá faltando sabedoria para mudar essas circunstâncias da sua vida? Saúde, financeira, emocional, casamento, seja qual é a área, não sei qual é a área da tua vida, profissional, eu não sei, destino, futuro, propósito de vida, tá faltando respostas, você não sabe essas respostas? Ele fala assim pra você, olha, tá faltando sabedoria em alguma área da tua vida? Ele fala assim, ó, peça sabedoria, porque eu te dou liberalmente. Então ore por sabedoria, você só precisa disso. Porque por mais que você tenha que correr e a realizar, porque vai ser um ano maravilhoso demais, você vai realizar muitas coisas, você vai chegar em dezembro e vai olhar para trás e dizer, meu Deus, quantas coisas que mudaram na minha vida, mas foi você que realizou com as sementes que ele te deu, mas é leve. O fardo é leve e o jugo é suave, não é aquele pesar, sabe? Porque é ele que te leva. Ele te leva até lá, te dá direção, te dá boas ideias, te dá sabedoria. A Cláudia falando, é possível, é maravilhoso demais viver os planos de Deus que ele nos tem revelado. E é maravilhoso. Salmos 111, 7 e 8, anota aí. Salmos 111, 7 e 8. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Ele está falando de Deus. As obras das mãos dele é fiel e é justa. Todos os seus preceitos merecem confiança. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre e estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele cumpre. 1 Coríntios 1:9, anota. Porque isso precisa encher o seu coração e você iniciar todo dia sabendo que Deus é fiel. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Por que ele fala para você ter comunhão com Jesus? Você acreditar em Jesus como Salvador da sua vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele veio para trazer conexão para você com Deus. Jesus, Ele veio nesta terra para restabelecer essa conexão de comunicação entre você e Deus. Por isso que Ele falou, Jesus falou, eu vim para trazer para você uma vida em abundância. Eu vim trazer verdades para você. Eu vim trazer não uma vida de utopia. Eu vim trazer para você uma vida nova. Boas novas. As boas novas estão todos escritos na palavra. E se você começar a viver segundo a orientação dessa palavra, não tem como viver uma vida infeliz, desgraçada, uma vida de pouco, uma vida de miserável, uma vida de tá faltando, eu tô sofrendo, eu quero logo pro céu. Deus, Ele nos deu uma vida eterna, nós vamos viver uma vida eterna com Ele e reinar com Ele. Mas sabe o que Ele te deu de mais precioso? A vontade de viver. O que Ele te deu mais, por isso que existe uma vida eterna. Porque o que Ele mais te deu de precioso é esse desejo de viver, E quando você começa a viver para Ele, morre para si e começa a viver para Ele, meu Deus, não tem vida melhor e plenitude maior do que você, de verdade, entregar o controle da sua vida e todas as áreas da sua vida para o seu Pai e se submeter àquilo que Ele tem para você. Você tem coragem de se submeter ao que Ele quer para você? Porque é difícil. Ele vai fazer você abrir mão do orgulho, orar por pessoas que você não gosta, perdoar quem não merece, fazer o bem para quem não merece. Ele faz você aprender a ver, a amar e a desejar como Ele. E isso, por mais difícil que seja, isso é liberdade.
Isso é libertador, porque nós não somos mais levadas pelas nossas emoções. Por isso que esse caderno, uma das frases é essa: não vivo pelo que eu sinto. É uma decisão. Não é mais, não é uma coisa que você sente. É uma decisão. Você precisa decidir se você crê naquilo que eu tenho compartilhado com você para o próximo ano, ou se você vai ser levada pelas suas emoções. Porque as suas emoções e a sua mente te enganam. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. E quando ela fala, ela cumpre. E ele continua, olha, 2 Tessalonicenses 3:3, anota. Mas o Senhor é fiel. E sabe o que ele continua falando? Ele a fortalecerá e guardará do maligno. Ah, gente, isso é maravilhoso demais! Sabe quem tá falando pra você? Ó, essas vozes erradas, aquilo que o inimigo tem tentado forjar contra você. Ele fala assim pra você, olha, eu sou fiel e eu vou te fortalecer e te guardarei do maligno. Gente, por que não confiar nesse Deus? Por que não se alegrar nele? Porque ele já tá te prometendo, eu vou te guardar. Acredita, creia. Às vezes eu ouço assim de pessoas, caramba, dá um medo, dá até medo esse negócio, porque quanto mais a gente busca Deus, mais problema aparece. Deixa eu te falar uma coisa, realmente, quanto mais você busca Deus, no início da tua caminhada, de querer conhecer Deus, de ouvir Deus, é claro que os problemas começam a acontecer. Pra quê? Pra te desanimar, pra distrair você, pra que você não consiga ouvir as verdades de Deus. É por isso que os problemas começam a acontecer. Porque o maligno, as vozes erradas, as coisas erradas ao seu redor. Ih, uma montanha se levanta. Olha, a gente já falou sobre montanha. Ainda que montanhas se levantem, ainda que coisas absurdas aconteçam ao seu redor, ele é fiel e cumpre a sua palavra e ele tá ao seu redor guardando você. Ele fala pra você, olha, vai realmente acontecer essas coisas. Por quê? O inimigo morre de medo de você. Se você descobrir o potencial que você tem, se você descobrir o poder, o quanto você é poderosa em Cristo, ninguém te segura. Tu já parou para pensar o quanto você é... Nós, mulheres, enquanto a gente não é teimosa, quando a gente acredita no negócio, a gente vai até o fim. Foi Deus que nos deu isso. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para você não descobrir qual é o poder que você tem. Porque se você descobrir, ninguém te segura. Não importa, não tem medo, não tem vozes erradas, não tem pessoas te criticando, não tem televisão, não tem nada, não tem doença, não tem nada, não tem mais notícias, não tem nada que te paralise. Aí sabe o que se cumpre? A palavra, quando ele fala assim, ó, submeta-se a Deus e o inimigo fugirá de vós. Tu já experimentou isso? Uma paz que o inimigo fica longe de você? Ih, eu experimento. Você acredita que eu experimento? Experimento. É lógico que é alguns dias, né? Depois ele volta, ele tenta. Mas sabe por que eu experimento isso? Ah, porque eu não dou mole pra ele, não. Eu falo o tempo todo, declaro o tempo todo. Você vai ver aqui no meu Instagram. Você percebeu que no meu Instagram, no final de semana, é ouvindo música o tempo todo? Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa. Medita nessa palavra dia e noite, para que você possa ter a certeza de que você está fazendo a coisa certa. E aí, você vai ter uma vida de paz, vai prosperar em tudo que você fizer. Isso está em Josué 1:8. Opa, se não dá para eu ficar de joelho, lendo Bíblia o tempo todo, então o que eu vou fazer? Eu tenho meu tempo com Deus e o dia todo eu tô me enchendo dessa palavra. Seja aqui com bilhetinho, seja com quadros, seja com música me falando. Eu tô ouvindo já faz 3 dias. Não sei se você percebeu, só essa música que eu tô ouvindo. Ele pode. Sabe por quê? Porque acredite, por mais que você possa achar impossível todas essas coisas que vão acontecer no próximo ano de bom que Deus tem profetizado sobre a sua vida, eu também tenho palavras impossíveis.
muito impossíveis, que eu olho assim, cara, isso deve ser coisa da minha cabeça, mas não importa. Se for coisa da minha cabeça ou não, eu prefiro crer, porque são palavras de paz e de alegria. Então eu vou começar a encher minha mente, eu só ouço essa música, e vou ouvindo, porque ele pode. E vou declarando, porque ele pode. E se for a palavra dele, ele pode. Não importa o quão impossível possa ser. Se ele falou, ele pode. Então você precisa encher o seu coração para que nada, nem um idiota possa tirar essa fé e essa conexão das coisas que Deus tem falado para você. Isso é real, ele foge. Sabe por quê? Ele odeia que você pregue a palavra para ele. Odeia! Quanto mais ele vem com a voz errada, eu falo assim, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Ah, vem doença? Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, não importa o que você faz. E eu vou respondendo, Jesus, ele não foi levado ao deserto? Você conhece essa história? Antes de Jesus cumprir o chamado dele, Jesus ele tinha um propósito aqui na terra, de morrer. Sabe qual é o propósito de Jesus? Vim para a terra para morrer. Antes de ele cumprir o propósito dele, ele começar o ministério dele, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Você acha, Jesus foi levado, você acha que não vai ser levada para o deserto para ser tentada? Claro, garota! É para você ficar forte, é para você aprender a lutar com as armas, e todo dia você recebe armas. Eu tô falando aqui várias armas para você da palavra, que quando vier a voz errada e falar assim, esse negócio aí, ó, você tá sentindo dor. Você não vai ser curada não, você tá sentindo dor. E você fala, eu sou curada em nome de Jesus, porque o Senhor dos Exércitos é aquele que me traz cura. Entende? Quanto mais você briga com ele, ele cansa. E sabe o que é mais maravilhoso? Ele cansa, mas você não. É sobrenatural. Porque você pode pensar assim, pô, Patrícia, eu vou ficar 24 horas ligada em Deus. Meu Deus, isso deve cansar. Cansa não, sabe por quê? Ai, é tão gostoso, é tão maravilhoso. Você ouve Deus, você tá ali conversando com Ele, e você fala com Ele, e você vem uma voz errada, você vai lá e briga com ela, com a voz errada, e é tão bom. É tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que você só quer ficar com Ele, falar com Ele, conversar com Ele, porque Ele te dá o tempo todo todas as armaduras, toda a palavra. A palavra de Deus fala assim, ó, vista-se com a armadura. Usa o capacete da justiça. Sabe o que é capacete? Proteger a sua mente, ó. Bota um capacete para proteger a sua mente. Usa o escudo. O que é o escudo? A palavra. Quando vem a palavra, usa o escudo. Pega a espada. O que é a espada? A palavra. Ah, veio com palavra, joga em cima dele. Isso é real. Ele foge. Menina, são momentos de paz, mas eu não posso me desligar. Muita gente faz isso. Ah, já pronto. Já resolvi a minha vida financeira. Ah, já tô em paz, tudo resolvido. Aí para de buscar. Para de fazer as coisas. Aí o inimigo fica assim, uma bizonha. Vou dar 3 dias de folga pra ela. Daqui a pouco eu volto pra fazer confusão. Tu é esperta? Dá mole não. Continua com o capacete, coloca a sua armadura. Não deixa esse idiota fazer bagunça na tua mente, no seu coração, não. Quanto mais você bombardeia ele, mais fraquinho ele fica. Eu lembro de uma vez que eu tava na sala. Engraçado, deixa eu ver minha hora. Tá, tô na hora. Tô lá na sala, no meu tempo com Deus. Aí Deus falou alguma coisa pra mim, que eu tava com medo. Aí eu falei assim, aí ele falou uma palavra de fé pra mim. E eu declarei aquela palavra. Eu não lembro qual era agora. E eu declarei aquela palavra lá. Aí eu tava assim, na minha sala tem uma porta de vidro. E aí eu fiquei assim na porta de vidro. Se ferrou, o meu pai me guarda. Igual criança zombando da outra criança que tá no caso do inimigo. Aí Deus falou assim, cuidado. Não mexe com quem tá quieto. Aí eu, opa, desculpa, porque ele tava quieto. Porque eu usava a palavra. Ele tava lá fora, quieto. Lá fora. Tá na hora de você tomar rédeas da sua casa. Quando ele fala assim que você governará junto com ele, é governar a tua casa. Tu vai deixar
deixa qualquer coisa entrar na tua casa, você não deixa qualquer pessoa entrar na tua casa, ou não é verdade? Tem pessoas que você não gosta, e não tem problema nenhum você não gostar de pessoas, tá tudo bem. Tem coisas que, tem coisas, você tá aqui porque você gosta de mim, mas tem pessoas que não gostam de mim, e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente não gostar, não tem problema nenhum, a gente tem que amar. O fato de você não gostar de alguém não te dá o direito de tratar mal, de não honrar. Nós precisamos amar. Isso aí é uma escolha. Isso é uma escolha. A palavra de hoje é profetizando agosto, Luana. Eu botei aposto, né? Agosto. Nós estamos em agosto. Mas o Senhor, e ele fala, mas o Senhor é fiel e fortalecerá e guardará você do maligno. Isso é uma promessa. Hebreus 10, 23. Apegue-se com firmeza à esperança que você professa, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir, é fiel para cumprir. O teu amor, Salmos 36, 5. Eu não falei a palavra, né? É agora que eu me liguei da pergunta, Lu. Vou falar a palavra no final. Hebreus 10, 23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança. E ele continua. Não, eu não disse mesmo, vou falar no final. Salmos 36, 5, 6. Olha o que ele continua, ó. Salmo 36, 5, 6. O teu amor, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como altas montanhas. As tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, eu amo demais essa palavra, preservas tanto os homens quanto os animais. Se ele ama o animal e preserva, imagina a mim e a você que ele ama e ele guardou tempo, reservou tempo para nos fazer, nos moldar. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Salmo 62, 62, 12, ele fala, contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que olha, ouça bem esse versículo. Salmo 62, 12. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Ele é um Deus de recompensa. O seu Pai é um Deus de recompensa. E ele recompensa aquele que crê. Ele está falando que ele vai recompensar de acordo com o seu procedimento. Você crê? Será recompensada. Se não crê, está isenta de viver. Não vai viver. E aí a palavra de hoje. E ele fala, hoje para mim e para você. A última, não lembrei de mais uma. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Toda tentação que você possa passar para que de esquecer essas coisas que Deus tem falado para você, não é maior que você. Deus é fiel e Ele não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Você vai ser tentada ao longo desse ano a desanimar e a não crer nessas palavras. Mas no dia de hoje, ele diz para você, Isaías 55:11, ele fala assim, ó. O mesmo acontece, a minha palavra, e eu a envio, e ela sempre produz frutos. Ele fala assim, ó, para você, ó. Assim acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia. Essa é a palavra de hoje. A palavra de Deus não voltará vazia. Essa é a palavra de agosto. Essa palavra não voltará vazia.
toda palavra que ele tem profetizado para nós desde quarta-feira não voltará, porque ele prometeu, ele falou, assim acontece com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. E eu quero profetizar na sua vida, me aceita como profeta hoje sobre a sua vida, levanta as suas mãos, aquilo que você profetizar. Então, cuidado com o que você vai falar, cuidado, tá? Aquilo que você profetizar, é aquilo que você falar e que seja de acordo com aquilo que Deus tem falado para você, não voltará vazia, ele frutificará, essa palavra que ele tem falado para você vai cumprir o desejo dele e atingirá o propósito para o qual Deus enviou. Deus é lindo demais, Deus é maravilhoso demais. Ele fala para você um novo tempo, aceleração, boas novas, que vai ter boas notícias. Ele fala que nenhum mal chegará à sua casa. Ele fala que te dará sementes. Ele fala para você que te dará sementes. Ele fala para você que vai frutificar. E ele fala para você que tudo que ele tem falado não voltará vazia, vai se realizar. Maravilhoso demais. Pega essa fé, essa esperança, agradeça. Agora o seu papel é só agradecer. O seu papel é só agradecer. Deus, muito obrigada, eu quero orar com você. Muito obrigada, porque 2021 vai ser um ano extraordinário. Vamos viver coisas incríveis contigo. Obrigada pela sua palavra, obrigada porque você é fiel. Obrigada porque nenhuma dessas palavras voltará vazia. Obrigada porque o Senhor cumpre aquilo que tu falas. Obrigada porque o nosso tempo vai ser um novo tempo, que a perda vai ficar para trás e vai ser um tempo de receber as tuas bênçãos e de concretizar as tuas promessas. Obrigada pelo tempo acelerado que nós vamos ter que correr para concretizar. Então nos dá força, nos dá direção, nos dá semente, nos ajuda a entender quais são as sementes que nós precisamos plantar. Muito obrigada, Senhor, porque toda essa semente vai frutificar. Obrigada, Deus, porque tu tem nos dado direção e palavra de alegria, de vitória e de esperança. Obrigada, Deus, porque o Senhor não vai nos permitir desanimar. Obrigada, porque tu és a nossa alegria e a nossa esperança. Obrigada, porque o ano que vem o Senhor tem todas essas palavras e nenhuma delas voltará vazia, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado. Muito obrigada, Deus, por esse novo tempo, por esse presente que é a Tua palavra, que é a Tua Bíblia, que nós podemos crer nela, ter esperança, ter alegria e não olhar para a crise, mas olhar para Cristo. Obrigada, Deus, porque temos em quem confiar. Obrigada, porque esse nome, o nome de Jesus, quebra toda doença, toda crise, toda barreira, todo medo, toda ansiedade, toda depressão. E eu declaro sobre a sua vida hoje, se você tem depressão, ansiedade, preocupação, eu repreendo em nome de Jesus ansiedade, depressão, angústia e declaro a saúde de Cristo, a paz que excede todo entendimento, a alegria que vem do Senhor, a alegria, a paz e o entendimento, o temor dele, a esperança dele e a palavra dele, que você se encha dessa palavra e dessa esperança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amanhã, setembro. Porque Deus tem sempre uma palavra profética para o próximo ano. Amanhã estaremos profetizando setembro. E eu creio, não sei se você crê, mas eu creio, não importa o que falam, não importa o que digam, eu creio naquilo que Deus tem falado e eu tenho grandes expectativas para 2021, porque nós vamos viver o extraordinário com Ele. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Deus abençoe vocês de incrível abençoador. Vai estar salvo lá no Instagram. Compartilha. Tira print. Aproveita que eu tô bonita. Tira print aqui. Vai lá no Instagram. Marca, vê o que você aprendeu, compartilha, agora você já se empoderou, tá cheio de fé, vai lá empoderar alguém, bota aqui, compartilha lá,
Empodera alguém dessa esperança, dessa alegria que tem sim um 2021 incrível para nós vivermos. Deus abençoe vocês, obrigada por você estar aqui, Elisângela, Rose, Carol, Lilian, Deus abençoe, que bom ter a honra, você aqui, Fran, Rose, Leonora, Deus abençoe vocês, dia maravilhoso e incrível na presença de Deus. Vou te mostrar depois o nosso café aqui da gratidão. Beijo, 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 beijo.